O objetivo de hoje é que a gente possa falar um pouquinho sobre esse livro da Anastácia Andrade, uma vez que este material ele está com um convite para alguns lugares que são muito importantes e expressivos. A gente vai começar falando da editora História de Sonhos e, na sequência, nós vamos falar sobre as atividades envolvidas nesse livro. A ideia é que a gente seja bastante sucinto nessa fala, porque nós vamos utilizar apenas com um objetivo. A nossa participação é apenas mostrar a expressividade desse livro, tá? Então, a nossa participação não é que a gente seja mais importante do que o livro, e sim o livro. A nossa participação para o documentário, ela chega por um único motivo. Esse livro chegou em Genebra e ele foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo para que a gente para que ele se tornasse um curta-metragem. É uma coisa muito simples de acontecer quando os nossos escritores fazem os seus cadastros junto às os projetos do município, do estado, ou os projetos federais. A diferença é, alguns escritores estão na gana de vencer e fazem, se inscrevem nos projetos, não é a editora que faz, é o autor, pessoa física, e no caso de outros, não tem interesse, porque é um processo burocrático, chato, tem que ler edital não é confortável, participar de processo de triagem também não, e aí a maioria não faz, né? Nós temos hoje 79 escritores, dos 79, deixa eu mandar aqui o link para o Eduardo, dos 79, só 5 participam de projetos de incentivo à lei fiscal. Então, é complicado isso, mas quando a gente tem a oportunidade de um livro e um passo à frente, vale a pena a gente explorar e colaborar com esse autor. Então, no caso da Anastácia, como ela chegou em Genebra antes de tudo, então ela está concorrendo em 3 outros projetos também. Então, gravar um vídeo falando especificamente sobre um livro para um documentário, para nós, vai se tornar uma rotina, porque a leva de escritores 2023, segundo semestre, são autores mais esclarecidos das verbas públicas, são autores já acostumados com algum tipo de projeto, sabem o caminho do dinheiro, e também alguns autores que o livro por si só vai fazer com que esse escritor, esse autor, tenha interesse nas verbas federais e em todo livro pode se transformar em documentário, tá? Isso é uma coisa que é protegida, tanto na Paulo Gustavo, quanto também na Aldir Blanc. Existe o mesmo caminho para Rouanet, mas daí não é documentário, aí é longa-metragem. E a gente tem livros com potencial para isso, 3 especificamente já estão aí com esse direcionamento depois da Anastácia. A gente tem Guilherme Zacura, com o Contador de História, onde todos nós somos envolvidos. Nós temos a propensão de fazer a mesma coisa para o Reciclando Vidas 2 e também a mesma coisa para a biografia da Nalva. Então, é um material que são 3 materiais em potencial para ter esse mesmo caminho que a gente está fazendo aqui hoje. Para a gente é uma novidade, né? Para a gente é uma novidade produzir algo que não está sendo dirigido por nenhum diretor de filmagem. A gente vai fazer de livre e espontânea vontade, de coração nosso, e ainda vai passar por edição, porque quem vai trabalhar essa edição para o documentário não somos nós, então nós somos convidados. Então, por isso que eu pedi para que vocês viessem para cá hoje, a gente traçou um roteiro que eles nos pediram, mas principalmente para que a gente estreasse nisso, todo mundo junto, podia gravar individual, mas eu acho que cada um no fogo seria mais legal, né? Todo mundo junto no fogo seria bem mais interessante. Eu acho que coisas que a gente fez junto e levou muito a sério deu mais fruto aqui dentro do que as coisas que a gente faz no individual. Vamos lá, Deusa, revisora de português,
e coordenadora dos projetos na questão do português. Catiúce, que é nossa revisora de conteúdo, ela tem o maior número de revisão de conteúdo aqui dentro. Eduardo Macena, Eduardo, que é nosso revisor de português. O ano 2023 ele foi o mais proeficiente de todos nós no português, que trabalhou mais, teve mais projetos. E Luiz Fernando Coelho, que está aqui com a gente hoje para falar das questões do marketing especificamente, até porque o Luiz soma a nossa equipe nos eventos presenciais. Eu não cuido mais de lançamento de livro físico. Quem cuida agora é o Luiz, vocês não sabiam disso ainda, e é uma ótima oportunidade, inclusive, de conhecer o Luiz Fernando, até porque as bienais, e se nós chegarmos a Genebra 2025, vai ser culpa dele. Se nós não chegarmos lá, também vai ser culpa dele, e ele é metódico, depois vocês vão conhecer um pouco do Luiz, vocês, inclusive, se eu não estou enganada, o Eduardo e a Deusa, Eduardo fazendo o papel de revisão de conteúdo, estão no material do Luiz Fernando. Por que o Eduardo está fazendo o papel de revisor de conteúdo? Porque a Catiúcia está com 3 projetos nesse momento, não dá para ela assumir um quarto. E esse projeto tem que sair a toque de caixa, porque é para ser lançado antes das Olimpíadas, mas chegou praticamente moldado. Vamos gravar, Anastácia, depois, quem tiver mais tempo, a gente conversa um pouquinho, e aí o Luiz até conta um pouco da vida dele para a gente. Olá a todos, meu nome é Ana Causo, eu sou do Grupo História de Sonhos, nosso grupo é formado por 3 empresas, uma delas é a editora História de Sonhos, a nossa especialidade na editora História de Sonhos é produzir autores de primeira escrita. Temos, sim, alguns autores já conceituados em outras obras que migram para a nossa editora devido ao nosso atendimento ser mais personalizado, ser com foco principalmente na humanização. E nós temos uma equipe de trabalho da qual ela faz com que esse material seja produzido num valor mais acessível, especialmente para o autor de primeira escrita. Para a gente foi uma novidade muito grande, 2023, nós recebermos, pela indicação do Geraldo Rufino, a Anastácia Andrade para produzir um livro com a gente. Ela chega na nossa editora sem receitas para fazer esse livro, nós vamos ter que captar patrocinadores para fazer esse projeto andar um passo à frente, e o mais interessante com 35 páginas escritas. Quando o autor ele chega numa editora, ou às vezes o que limita um autor a procurar uma editora é porque ele não sabe, ele não conhece os diversos profissionais que é envolvido na questão de um livro, né? Quando a Anastácia chega com 35 páginas, ela passa pela revisão de conteúdo. Na revisão de conteúdo, é feita a extração de várias coisas da história que ela não tinha ainda mencionado. Então, esse material cresce, se transforma em um livro de 185 páginas, um e-book de 160 páginas. Nós não trabalhamos com e-book de 30, como o mercado costuma comercializar. E, nesse nosso caso especificamente, a Anastácia nos surpreendeu bastante. A história é uma história de superação, mostra a trajetória de uma paciente oncológica que recebe esse diagnóstico num momento muito feliz da vida, muito produtivo, e que vai lidar com esse tratamento. A história em si conta 5 fases do câncer, desde receber o diagnóstico até passar pela cirurgia de alta e reconstrução de mama. Mas o que surpreende no livro da Anastácia é esse envolvimento de todo o network de pessoas. Ela consegue criar e ter à sua disposição um grupo de uma rede de apoio. São amigos, são colegas de trabalho, são colegas de outros hospitais, são leis que ela vai descobrindo no caminho da doença, que vão facilitar o caminho dela e que ela compartilha com o público leitor. Então, ela consegue mostrar tanto o passar pelo diagnóstico, receber a doença, tratar as dificuldades e limitações que o tratamento impõe, ela consegue mostrar as questões jurídicas de um tratamento com câncer, como que fica esse paciente quando ele era funcional e recebe essa doença, e pelo tratamento ele vai ter que se afastar do seu trabalho, deixa de ser funcional por um tempo, na questão do trabalho, como é que faz isso com a vida laboral, e o principal, né, como é que constrói uma rede de apoio onde as pessoas estão ali nos seus bastidores
te dando suporte. Para nossa surpresa, esse livro chega até Genebra. E num curto espaço de tempo. Nós lançamos Eu Sou Maior que o Câncer em setembro, em e-book, e no dia 31 de outubro, lá pela FAI, eu preciso agradecer à Faculdade de Irecê, né, e ao Edilson, que abriu o auditório da FAI para que ela fizesse o lançamento do livro físico lá. E quando ela tem esse livro físico lançado lá em Salvador, na faculdade, na Salvador, não, desculpa, em Irecê, com 45 dias ela recebe o convite de Genebra. Então, nós nunca tivemos aqui nessa editora um convite para Genebra, chegou com ela, nunca tivemos uma velocidade nisso, ela já está indo para suas ela está com 700 impressões de livro físico, e agora esse livro é convite da Bienal Salvador, com oportunidade de fala, e vem para São Paulo como livro convite da Bienal São Paulo. Então, é um livro extremamente novo, longe de ser um best-seller ainda, né? Não temos ali 15 mil unidades vendidas, nem no e-book, nem no livro físico, mas com uma expressividade muito grande. Nós temos hoje em registro na editora 375 posts e provas sociais de vídeo, áudio e texto, aonde o seu público leitor da Anastácia fala dos benefícios desse livro. Não é à toa que agora ela tem uma empresa de marketing para trabalhar esse livro no individual, dando mais volume para ele e para a editora. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho os processos de produção, e aí eu vou pedir para o Eduardo explicar para a gente, Eduardo, essa questão de lauda, né? O que ser um autor de primeira escrita e receber esses documentos que o português libera para a gente. Qual a importância de documentar um livro, especialmente para o autor de primeira escrita? Bom, acho que eu diria que é uma experiência importantíssima, né? Porque, primeiro, o autor, né, de primeira escrita, né, ele acaba recebendo, né, esse material de uma forma totalmente repaginada, digamos assim, né? Ele não vai receber o material dele, como muitas pessoas acabam tendo esse medo, né? Tipo, ele vai para a revisão vai fazer uma cirurgia, vai ser um açougueiro no meio do meu texto, né? E aí vai alterar tudo que eu escrevi. E muitas vezes não, né? Inclusive é um grande, como posso falar assim, um preconceito às vezes que as pessoas têm com essas coisas, né? Porque muitos autores, né, muitos autores famosos, sejam eles vivos ou até mortos mesmo, né, passaram por revisões, né, gramaticais ou revisões de conteúdo, né, por esses processos, né? Que isso não quer dizer que eles são menos autores, né, menos autênticos por conta disso, né? Às vezes é porque está lá no fluxo da escrita, no fogo da paixão, né, digamos assim, tá ali escrevendo, né? E às vezes acaba escapando alguma coisa ou outra, e isso não é crime, né? Não é nenhum problema. A gente está ali só justamente para ajudar a manter as coisas em ordem, e se possível, e com certeza, né, a gosto do próprio autor, né? Eduardo, você hoje é revisor de português junto à editora História de Sonhos, mas você também é escritor, né? O sonho do escritor da primeira vez é, assim, chegar numa editora e já virar best-seller. E nem sempre esse é o caminho, vai ter ali uma trilha, às vezes demora um pouco mais. Quando você pega um livro como Eu Sou Maior que o Câncer, e vê o que está acontecendo com esse livro, você sendo aí o guardião da nossa língua, o que você sente, Eduardo? É aquilo, né? Que sempre tem potencial, né? A gente consegue, às vezes, às vezes não, mas sempre, basicamente, né? Encontrar esse potencial, né? Como eu, né, também sendo na posição, né, de escritor, né? Uh, Foi uma coisa assim que é aquela euforia, né? De falar, não, realmente acho que vai dar certo. Será que pode dar certo? O que que tá faltando? O que que precisa para estar lá dentro, né? Para conseguir
atingir esse objetivo, né? E se eu não estou atingindo, o que falta acontecer, né? Eu acho que tudo isso não passa de ser uma grande escola, né? Uma grande caminhada de aprendizado para o escritor, né? Não Ah, só para o escritor, mas também para toda a equipe, né? Que trabalha junto com o processo do livro, né? exatamente. Até porque, Eduardo, bom, a editora Tradições tem algumas conexões dentro e fora do Brasil por conta do Instituto História de Sonhos, né? E nós só chegamos a encaminhar o livro da Anastácia para Portugal. Então, nós não chegamos a encaminhar nem para a França, nem para Genebra, não era nossos planos fazer esse caminho, mas daí pessoas que leram o livro em Portugal é que fizeram esse fluxo da entrega, e o próprio Salão do Livro é que fez a solicitação de convite para ela já em 2024. Uma pena a gente não conseguir fazer esse caminho com ela ainda esse ano. E aí, esse caminho vai ser feito para 2025, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Mas daí, para justificar, Eduardo, o revisor de português, quando ele fecha um material como esse, ou como qualquer outro escritor que chega aqui, qual é a sensação de saber que você está na ficha cartográfica de um livro, que esse livro, você não sabe ainda o caminho que ele vai estar, agora estou falando para o revisor, né? Você não sabe ainda o caminho que esse livro vai pegar, e de repente ele surpreende a gente, ou ele atinge o que nós esperávamos, que é chegar mais longe, num lugar mais alto, é o nosso Oscar, né? Quando a gente pensa em Salão do Livro de Genebra, a gente está falando de Oscar, embora nós sonhamos para esse livro bienal e não Salão de Genebra, então, para a gente, é um Oscar dobrado, né? Ah, uma sensação maravilhosa, né? Porque você tá ali, né? Você sente que você contribuiu de certa forma, né? Para que aquele projeto tomasse forma, né? Eu gosto muito de usar a metáfora de construir um bolo, né? De fazer um bolo, né? Então, a gente não é necessariamente o fermento, né? Que sempre o pessoal fala do fermento, que é o fermento que dá a forma, o fermento que dá o crescimento, né? Mas a gente pode ser aquele açúcar, né? A gente pode ser aquela gema do ovo, a gente pode ser a essência da baunilha, né? Tudo aquilo que ajuda, né, a tomar aquela forma, né? E tudo ali é importante, né, para pro produto final. Eu acho que isso que é a parte mais legal, você saber que a sua contribuição, né, tem seu dedo ali, de certa forma, e ajudou, né, aquele livro, a editora, né, o artista, né, por que não falar só o autor, o artista mesmo, né, porque a escrita também é uma arte, né, chegar ali onde está, né, onde a pessoa almejou estar. Acho que é uma coisa, assim, maravilhosa. Bom, eu estou ansiosa por Salvador, ansiosa por São Paulo e quero ver esse livro mais longe possível. Então, vamos nos encontrar todos com a Anastácia pela primeira vez em Salvador e depois em São Paulo nessa Bienal. Vai ser a primeira vez que a gente vai poder abraçar ela pessoalmente, porque todo o nosso contato com a Anastácia é feito de forma virtual e eletrônica. Quero falar um pouquinho sobre a capa desse livro, é uma capa de duas impressões, é foto sobre foto. Nós pensamos em fazer nesse formato de duas impressões, isso quase não é feito mais, porque nós queríamos uma capa brilhosa, né, com o brilho, que ela tivesse o brilho e que ela também mostrasse a definição da foto anterior, a Anastácia antes do câncer, e na frente a Anastácia em tratamento. E aí, então, por isso, sobre fotos. Eu quero agradecer a equipe da diagramação, tanto do e-book quanto do livro físico, né, Elisandra Souza e Marcos Della Porta, que fizeram brilhantemente essa capa. A contracapa desse livro são depoimentos, são vários, são 3 depoimentos de muitos que ela tem mais de 300 provas sociais atualmente, e a impressão desse livro foi feita em PB, preto e branco, por recursos financeiros, na verdade, otimizando os recursos. É um livro que merece impressão colorida, uma vez que tem uma infinidade gigantesca de fotos internas. Fotos de pessoas que a Anastácia tem gratidão, fotos de pessoas que fizeram parte desse grupo de apoio e fotos também de como ela suportou o tratamento, fases do tratamento. Catiúci, quando esse material chega lá para você, ele tem 35 páginas, ele está ali precisando de uma lapidação muito grande. A Anastácia não é escritora,
E como é que foi manter esse relacionamento estreito com a Anastácia? Ela foi acessível, aceitou suas sugestões? Como é que foi treinar a Anastácia na escrita? Quando o material chega para a gente, ele vem cru, né? Como se diz. Vem com tudo aquilo que o autor queria colocar, mas vem com as ideias principais do autor. Só que o autor vivenciou tudo aquilo, né? Cabe a nós, revisor de conteúdo, buscar mais a história, né? Saber entender, porque o que está claro na visão do autor não fica claro na primeira leitura. Então, é onde entra o revisor de conteúdo, que vai conversando. A Anastácia foi uma belezinha, um amor. Então, a gente conversou muito por WhatsApp, ela me ligava, a gente conversou. Então, tudo que eu tinha dúvida em relação ao livro dela, tudo que eu gostaria de saber mais, porque na revisão do conteúdo do livro da Anastácia, por exemplo, ela usou muitos termos técnicos, porque a Anastácia já tem a facilidade que ela é uma enfermeira, né? Ela já trabalha no hospital, então ela já sabia todos os termos técnicos. Então, no livro vieram muitas abreviações, muitas colocações em termos técnicos, assim, que para mim eu não conseguia entender o que ela queria dizer naquele momento. Então, todas as vezes que foi solicitado, ela foi modificando isso, foi colocando, e assim, e ela foi citações de cidades, que ela tinha que ir numa cidade e na outra, fazer o tratamento. Então, colocar mesmo o sentimento ali no livro. Então, tinha que colocar o sentimento, colocar os lugares que ela visitou, né? Como que foi essa estadia no hospital, com quem que ela encontrou. Porque no livro, quando chega para a gente, é só a história. Eu fui para o hospital, fiz o tratamento, tal. E aí, quando a gente chega na revisão do conteúdo, é que vai colocando esse recheio, como a Ana diz, esse recheio que vem para chegar a um livro de 135 páginas. O Eu Sou Maior que o Câncer está com 165 páginas, né? 165. O livro cresceu muito. E esse livro, uma das coisas interessantes que a gente pode até mencionar, do trabalho do revisor de conteúdo, é que ele consegue, inclusive, indicar para a equipe de diagramação as fotos que conversam com os capítulos, se o autor opta por fazer ali uma ilustração de abertura de capítulo. Outra coisa interessante que o teu trabalho nos proporciona também é que o revisor de conteúdo ele consegue dar esse tom da contextualização dos cenários, do perfil psicológico, né, das pessoas envolvidas. Eu costumo brincar com a Catiusca, que assim, como é que você lembra da bolinha amarela que foi dita lá no primeiro capítulo? Então, a gente é muito grata ao seu trabalho. Catiusca, o que foi de mais... Bom, primeiro que você fez a revisão de conteúdo junto com a revisão de português com a Maria José, né? Como é que foi fazer conteúdo e português em full time, tempo real? A Maria José é excelente professora, né? Aprendi muito com ela. Então, foi tranquilo trabalhar com a Maria José nessa revisão de conteúdo de português. Capítulos que ela já tinha citado em alguns momentos, e aí ela voltava e falava de novo em outros capítulos, mas isso foi tranquilo. Fazer esse trabalho em tempo real com a revisão de português e de conteúdo junto foi muito tranquilo. Uma outra coisa que eu quero que você pontue, Catiúcia, esse livro ele não tinha um padrão de escrita. O nosso autor, às vezes, ele confunde, ele começa um livro colocando data em numérico, e aí depois lá na frente ele coloca data escrita, ou então ele troca, né, ele começa com letras maiúsculas, nomes de cidades, lá na frente, quando ele quer destacar uma palavra, ele coloca em letras maiúsculas, lá na frente ele coloca aspas, não tinha um padrão de estética para a escrita. Como é que foi trabalhar isso no Eu Sou Maior que o Câncer? A Anastácia é muito aberta às ideias, né? Então, quando a gente sugeriu para ela, já que ela estava contando as histórias e estava colocando data, que ela já tinha registrado realmente como um diário, a gente sugeriu que ela fizesse como se fosse um diário mesmo, o livro, e assim ela foi fazendo dessa forma. Bom, para que esse livro possa caminhar um pouquinho mais, a gente tem aí agora
outras pessoas cuidando da imagem desse livro. É um produto, né? Eu Sou Maior que o Câncer, ele é um produto construído pela Anastácia e viabilizado pela editora História de Sonhos. Luiz Fernando, qual é a importância do marketing quando a gente pensa em dar mais visibilidade para esse livro, tornar ele mais forte do que ele vem se mostrando? Que caminhos são esses que você percorre aí no marketing, Luiz? Olha, uma coisa que eu acho bastante importante quando você mexe com marketing, e principalmente quando você mexe com marketing em termos de uma obra, como o Eduardo colocou muito bem, de um artista, é uma responsabilidade muito grande, porque qualquer interpretação atravessada vai fazer com que a gente jogue por terra todo o envolvimento, toda a narrativa que o autor fez no desenvolvimento do seu texto. Eu estou morrendo de rir porque quando eu comecei a minha vida profissional, quando saí da faculdade, eu fui trabalhar numa editora. E eu fazia exatamente essa coisa de revisão, enfim. E eu era péssimo nesse troço, porque eu não tinha a menor paciência de fazer isso. E eu já vi, pela forma que o Eduardo se colocou, pela forma como a Catiúcia se colocou, que aqui a coisa é um pouquinho diferente. Então, eu acho que a minha responsabilidade de fazer com que essa coisa aconteça, porque, infelizmente, hoje, eu lidei na minha vida profissional com vários produtos espíritas. Eu chamo de produtos espírita aquela história de que você tem um produto maravilhoso e não conta para ninguém. Né? E se você não conta para ninguém, desculpe, para que você fez? Então, fico muito feliz quando encontro uma autora de primeira escrita que já tem na sua personalidade essa ânsia de atingir novos horizontes, outras coisas que talvez a gente não nem imagine, né? Então, é aquilo que você falou, né, Ana? Não estava no seu radar o Salão de Genebra, estava no máximo aqui a Bienal de São Paulo. No entanto, olha o que aconteceu. Então, isso é uma coisa, para quem lida com o que eu lido, muito estimulante e muito desafiadora. Eu costumo dizer que quem gosta de desafio é repentista. Eu detesto desafio, porque desafio é um negócio que, às vezes, não dá certo. Mas quem trabalha nessa área, eu também tenho um ditado que eu adoro, que é o sujeito que trabalha em marketing, e principalmente quando vai fazer eventos presenciais, que é o que nós estamos falando hoje, né? Eu tinha uma amiga que dizia para mim assim: Luiz, você tem mais sorte do que juízo. E é verdade, né? Porque um sujeito azarado que faz evento não vai terminar nenhum evento, vai dar bobagem sempre. Então, acho que a gente precisa ter sorte e contar. Eu acredito que sorte é uma questão de energia, e energia positiva. E quando você se depara com uma pessoa como a Anastácia, eu acho que isso já está garantido, né? Porque uma pessoa que venceu o câncer só pode passar energia boa para quem a conhece, para quem a lê, para quem cuidou da sua obra. Enfim, eu vou ser muito feliz de estar tocando esse lançamento lá em Salvador e depois, se Deus quiser, aqui em São Paulo e Genebra. Uau, a gente só tem a agradecer, Luiz. Afinal de contas, são quantos anos de marketing, Luiz? Só para que o povo que esteja vendo assim entenda na mão de quem que a Anastácia está. São 10 anos de marketing. Como ele é bonzinho com ele mesmo, gente. Ele quer dizer que ele tem 18 de idade e 10 Isso, exatamente. Eu tô com 28. É que eu
Eu sou igual jogador de futebol, pintei o cabelo de branco, que acho que dá uma coisa assim mais bacana, né? Mas, dado que você perguntou, e a gente não pode mentir para chefe, né? Então, é assim, eu tenho 45 anos de vivência nessa área, trabalhei em 7 empresas diferentes e já fiz de tudo um pouco, inclusive carregar livro de chumbo dentro de um Fiat 147. Mas essa é uma outra história para um outro dia, para uma outra possibilidade. Qual a importância para um autor estar numa Bienal? E aí eu quero lembrar que autor é o dono da história, né? E a Anastácia, nesse caso, é autora e escritora. Acho que para um autor, né, é uma realização gigantesca, né? Porque você vai estar num lugar, né, que está promovendo o reconhecimento, né, do que você escreveu, né, da sua obra, e ao mesmo tempo ele está permitindo ali, né, os termos, né, que a gente usa muito na universidade, né, que é a expansão, né, a divulgação e a expansão ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que você está ali, né, dando a sua cara, né, mostrando que é você que está ali trabalhando, né, ao mesmo tempo a Bienal promove essa expansão, né? Ela vai trazer para o autor, né, a possibilidade de se conectar não somente com o seu leitor, né, mas com novos leitores, né, com outros autores, né, é uma troca, assim, de experiência riquíssima, né, é uma coisa, assim, que para qualquer autor, né, seja ele estando numa pequena estande para fazer autógrafos ou numa mesa, né, com outros autores, né, em qualquer posição, né, que esteja, o fato de você estar na Bienal, né, isso conta muito. Um livro, quando sai da Bienal, ganha seu selo, né? Então, para isso que as bienais credenciam os livros, e você pode, além de contar para o mundo, ganhar um outro certificado. Então, primeiro certificado de um livro ISBN, depois registro na Câmara Brasileira de Letras, junto à Biblioteca Nacional, ganha-se código de barra, o autor tem que ter credenciamento. São vários documentos ali para formar uma ficha cartográfica de um livro que vai tornar esse livro realmente vendável, e não um xerox de uma ideia. Né? Livros não são xerox de uma ideia. Livros precisam ser documentados. Catiúce, você que tem uma ficha cartográfica gigante, só perde para a Deusa, que tem a maior produção aqui ainda é ela, né? Embora o Eduardo, em 2023, fez um gigantesco aí, era porque a gente deu trégua para a Deusa poder casar, né? Gente, boa noite. Eu tô morta, mas tô viva, viu? Tô acompanhando aqui. Tá Eu bom. eu tô sem voz, eu não tô conseguindo nem falar. Me Não, desculpem. fique em paz, Deusa, fica tranquila. Catiúce, como é para você saber que você está num livro? Na verdade, você está em 2 livros de Bienal, Catiúce. Você é revisora de conteúdo de 2 livros que tem convite para a Bienal. O que é isso para você? Um deles você é escritora, inclusive. Então, quando eu entrei para trabalhar no projeto, eu não pensei que seria tudo isso, né? Porque para mim, que era para trabalhar com adolescentes, não pensei que a gente trabalharia com livros tão maravilhosos, né? Não que todos os livros, né, da editora eu gostei de todos. Então, agora falar que está lá na Bienal é um peso muito grande, né? Já É um fez reconhecimento. já fez as malas para Salvador ou vai fazer as malas só para São Paulo? A vontade é muito grande para Salvador, né? A vontade é grande. A vontade é grande, tá em todos. Então, é gratificante mesmo saber que o nome da gente está ali, né? Ali para sempre, está eternizado, que o livro é isso. O livro é eterno. A partir do momento que está escrito, que já está registrado, ele se torna eterno. Olha, gente, eu quero agradecer a participação de vocês, mas antes da gente encerrar, vamos ter a opinião de quem não trabalhou no livro e que está chegando agora e está vendo vocês falar. Pedro, o que foi participar ouvindo hoje essa nossa prosa aqui, para você que está chegando?
pelo tanto que falaram, pelo jeito é um livro muito importante mesmo, muito, que me dedicaram muito trabalho. E eu fiquei feliz que ele conquistou esse patamar todo. E fiquei com vontade de conhecer mais sobre a obra. Esse assunto sobre o câncer também é um assunto que eu tenho interesse, porque eu quero fazer medicina, nessa parte. Então, para conhecer mais sobre ele, eu gostaria muito de conhecer mais. E foi muito bom conhecer todos vocês. Gente, olha, eu preciso dizer para vocês, então, são quase 700 unidades já de impressão, são 5 meses só de lançamento, indo para o sexto agora, são 6 meses de e-book, ela já tem uma expressividade no e-book fora do Brasil, os relatórios de 6 meses já estão começando a ser fechados, e todos nós vamos ficar muito felizes quando vermos, todos nós mesmo. Para quem participou desse projeto, a nossa gratidão. Quem não pôde estar aqui nessa reunião hoje não tem problema, mas a gente precisa agradecer todos eles, né? Então, de novo, esse livro ele é uma produção da editora História de Sonhos. E olha para que serve essa ficha, gente. Olha que lindo que é isso. Não consigo ler, eu estou emocionada. Bom, a gente tem aqui a edição-chefe é minha, a coordenação de edição é da Cláudia, a coordenação de revisão de conteúdo é da Catiúce, a revisão de português de conteúdo 1 foi da Adriana Berti, a revisão de português foi da Maria José, a escritora é a Anastácia Andrade, a capa é a Anastácia Andrade e Elisandra Souza, o copydesk é da Anastácia, a orelha eu fiz com muito carinho para a Anastácia, o prefácio quem fez foi o Rodrigo Ramos, é um dos patrocinadores desse livro. Nós temos o projeto gráfico, que quem fez foi a Elisandra Souza, a diagramação, livro e-book é a Elisandra Souza, livro físico é o Marcos Della Porta, a capa, as fotos são compartilhadas pela própria Anastácia, arquivo pessoal, e a iconografia do Roberto Lins Bortolotto, nosso iconográfico de plantão. Amo o trabalho dele. E nossa bibliotecária desse material é a Alessandra Amarins. O mais bacana desse livro é que ele nos desafiou a ser melhor. Então, se a gente tem um livro de um autor de primeira escrita, que está convite para as duas maiores bienais do Brasil, São Paulo e Salvador, e ele está gerando oportunidade de fala na Anastácia, no estado da Bahia, no dia 8 de maio, é a mulher homenageada. Anastácia tem entrevistas dentro e fora do Brasil. Anastácia virou motivo de fala, palestras para grupos de apoio a mulheres, não especificamente com câncer, mas aquelas que precisam empreender os seus sonhos. Anastácia tem no seu hall de amigos 37 apoiadores desse projeto, dos quais eu agradeço demais a colaboração e a viabilização do mesmo, né? E mais do que isso, ela tem ali uma pessoa de expressividade gigantesca que disse para ela, vai para a editora de História de Sonhos que vai fluir, que é o Geraldo Rufino, isso a gente nunca paga. Como a gente imaginava aqui, que ela lá na Bahia existia, não fosse essa conexão com o Geraldo. Então, também é uma coisa que a gente precisa agradecer, e muito a Papai do Céu, esse network de pessoas que se reuniram para pegar esse material aqui e levar mundo afora. Ela é a Anastácia Andrade. O livro Eu Sou Maior que o Câncer.